Olá para você que está assistindo esse vídeo. Nele vamos responder às dúvidas mais frequentes sobre o sexo na gravidez e pós-parto. Meu nome é Gilmar Gomes, eu sou enfermeiro, seja muito bem-vindo a este canal. Antes de começarmos, clica no botão vermelho logo aqui abaixo e se inscreva neste canal. Também ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo novo que postarmos por aqui. Agora vamos ao conteúdo. Uma grande dúvida das gestantes é com relação ao sexo na gravidez. Muitas grávidas ficam com medo de realizar ação sexual e machucar o seu bebê. Por isso resolvi gravar esse vídeo para tirar todas as suas dúvidas sobre o assunto. Então vamos às dúvidas. A primeira delas é: sexo na gravidez é seguro? Sim, fazer sexo na gravidez é algo totalmente seguro, desde que sua gravidez seja de baixo risco e não tenha nenhuma restrição médica quanto ao sexo. Nestes casos, em que a gestação é de baixo risco e não tem restrições, o sexo está liberado do primeiro ao último trimestre. Outra dúvida muito comum é: o sexo na gravidez pode machucar o bebê? Não. A posição do colo do útero não permite que o bebê seja alcançado durante o sexo. Lembre-se que seu bebê está totalmente protegido. O colo do útero está vedado com tampão mucoso para não permitir que nada atinja o interior do útero. Além disso, seu bebê está envolto em líquido amniótico que inclusive amortece a movimentação durante a relação sexual, o protegendo contra choques mecânicos. Pode ser que seu bebê fique um pouco mais agitado durante a relação sexual, porém, isso acontece apenas devido ao aumento da frequência cardíaca da mamãe e ligeira contração dos músculos do útero, não afetando seu bebê ou o seu desenvolvimento. E quais são os benefícios do sexo na gravidez? O sexo é benéfico em qualquer fase da vida e na gravidez não é diferente. Entre os benefícios estão aumento da autoestima, ajuda a controlar a ansiedade, melhora o humor, aumenta a produção de hormônios, libera endorfina, que é o hormônio responsável por gerar a sensação de bem-estar e ajudar a ter um sono mais profundo, ajuda a fortalecer a musculatura da vagina, viu? São muitos os benefícios. Com que frequência posso fazer sexo na gravidez? Não existe uma frequência certa para o sexo. Você pode manter a mesma frequência de antes da gestação. Claro que caso não haja contraindicações. Caso tenha alguma dúvida, não hesite em perguntar para o seu médico. Não precisa ter vergonha, porque esse tipo de pergunta é bem comum e o seu médico com certeza já está acostumado com isso. Mulheres costumam sentir mais tesão durante a gravidez? Isso é variável, mas na maioria dos casos sim. Na gestação, há muitas mudanças emocionais no corpo da mulher e que podem ter um impacto na erotização da mulher. Existem mulheres que não gostam do seu corpo na gestação e acabam tendo uma baixa do libido. Além disso, existem grávidas que ficam tão focadas no seu bebê que acabam rejeitando o sexo. Porém, a maioria das mulheres tem efeito oposto, ou seja, um aumento do libido e, consequentemente, um maior tesão. Isso se dá principalmente pela ação dos hormônios. Cabe ressaltar aqui que o parceiro também pode ter mais tesão, não por causa dos hormônios, claro, mas sim por causa das alterações que ocorrem no corpo da mulher na gravidez, como o aumento dos seios e das nádegas. A camisinha é necessária durante o sexo na gravidez? Usar camisinha é opcional, desde que o parceiro não possua nenhuma doença sexualmente transmissível. Caso contrário, é importante usar o preservativo, seja ele masculino ou feminino, para evitar que a gestante se infecte e corra o risco de infectar o bebê. Na dúvida, não dispense o uso do preservativo. E quais são as causas mais comuns para que o médico restrinja o sexo na gravidez? Apesar de ser super normal, inclusive fazer bem, o sexo na gravidez é contraindicado em alguns casos. E quais são eles? Risco ou histórico de aborto espontâneo, risco de parto prematuro, quando a mulher tem um sangramento vaginal antes da causa ser conhecida, problemas no saco amniótico, histórico de insuficiência do colo do útero, placenta prévia, gestação de múltiplos, colo curto ou dilatado,
infecção, pré-eclâmpsia e se houver sinais de parto. Se você está gestante e se enquadrou em algum desses casos, o mais importante é que você converse com seu médico e com seu parceiro. Caso você esteja começando agora a sua gestação, já converse com seu médico sobre o assunto na próxima consulta, que tenho certeza que ele te tranquilizará. Caso você não possa ter relação sexual, ainda assim abuse nos carinhos, que eles não têm contraindicação. Apenas o obstetra poderá dizer quando o sexo na gravidez não é recomendado. Outra dúvida: estou grávida e meu parceiro não quer fazer sexo até o bebê nascer. O que fazer? Bom, essa é uma situação muito comum, mais comum do que você possa imaginar. As principais causas para que os homens rejeitem o sexo na gravidez são o medo de machucar o bebê, o constrangimento por achar que não é certo transar com uma mulher grávida, ou por passar a ver a companheira apenas como mãe e não enxergar mais o corpo erotizado. Também há aqueles que sentem ciúmes, que alguns homens não lidam bem com o fato de ter uma terceira pessoa, o bebê, no momento da relação. Qualquer que seja o motivo, a conversa é essencial. Converse com o seu parceiro sobre o que o dá medo. Compreenda o real motivo pela recusa para que vocês possam chegar a um ponto comum. Caso a conversa não resolva e você sinta necessidade, procure um profissional que possa auxiliar. Não me sinto confortável para fazer sexo na gravidez. O que fazer? Existem mulheres que não se sentem bem com seu corpo durante a gestação. Isso pode impactar diretamente na sua autoestima e no seu libido. Nestes casos, é importante que você procure ajuda com um profissional. Geralmente, uma boa conversa guiada pelo profissional já ajudará. Em outros casos, pode ser necessário fazer uma terapia. O importante é a mulher se questionar para tentar compreender por que sua autoestima está baixa. Ajuda também a pensar que se trata de apenas uma fase que irá passar logo. No pós-parto, quando posso voltar a fazer sexo? O recomendado é que você se abstenha do sexo por pelo menos 40 dias. Essa regra vale independente do tipo de parto que foi realizado. Ou seja, é o mesmo prazo independente de ter tido um parto normal ou uma cesariana. E por que a mulher deve respeitar esse prazo? Esse é um período de adaptação do seu corpo. Ele ainda está se recuperando do parto e o seu útero está voltando ao tamanho normal. Por isso você deve respeitar esse período. Vou sentir desconforto quando tiver relação sexual no pós-parto? Muitas mulheres, mesmo após fazer essa quarentena, não se sentem seguras e confortáveis para fazer sexo mesmo após esse período. Além disso, pode haver uma diminuição da lubrificação vaginal por causa das alterações hormonais. Esse problema você pode minimizar com o uso de um gel lubrificante durante a relação. Em caso de parto cesariana, a região do corte pode permanecer mais sensível e dolorida por um tempo, o que também pode causar desconforto durante a relação sexual. O parto normal altera o canal vaginal, pode comprometer a relação sexual? Isso é mentira. Após o nascimento, tudo volta ao que era antes. Fazer exercícios como os exercícios de Kegel durante a gravidez tem inúmeros benefícios conhecidos que, além de ajudar a passagem do bebê durante o parto, ajudam a mulher a ter um maior conhecimento do seu canal vaginal. Este conhecimento pode inclusive apimentar o sexo no pós-parto, já que a mulher adquire um maior conhecimento sobre como usar a musculatura da vagina para contrair e relaxar. Até quando o sexo na gravidez é liberado? Caso não haja nenhuma contraindicação do seu obstetra, o sexo na gravidez pode ser realizado até as últimas semanas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa logo abaixo nos comentários se você tem alguma dúvida ou sugestões. Obrigado por ter acompanhado esse vídeo até o fim. Eu te aguardo no próximo vídeo. Até lá!